Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falarmos sobre as diversas áreas do direito, economia, empreendedorismo e saúde. E o papo de hoje é de política e o tema, um tema especial, estamos recebendo o senador Lazier Martins. Seja bem-vindo, Lazier, uma satisfação muito grande tê-lo aqui no Papo Certo. Muito obrigado a vocês, Amanda, João, telespectadores, e me congratulo desde logo com o nome do programa, porque política é um papo muito certo na atualidade. Nós vivemos momentos perigosos em função das políticas vigentes no país. E eu estou inteiramente à disposição de vocês. Seja muito bem-vindo, então, à nossa bancada, senador. Então, você de casa já pode saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados. A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e não se esqueçam que também estamos transmitindo o programa pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar e assistir através dessas plataformas. Hoje a entrevista é com o advogado, jornalista e ex-senador da República, Lazier Martins. Bom, para iniciar nossa conversa de hoje, vou fazer uma pergunta para o Lazier. Lazier, fala um pouquinho mais da tua trajetória. Muitas pessoas te conhecem muita parte da comunicação e, por último, na política. Mas fale um pouquinho mais do Lazier. Olha, João, eu sou um comunicador por opção e com muitas alegrias e muita satisfação. Eu devo muito à comunicação. Eu acho este ramo da atividade humana empolgante, fascinante, porque nos permite contato com gente, nos permite viagens, nos permite conhecimento pela variedade de abordagens que fazemos ao longo da vida. Então, eu pretendia ser advogado, como acabei sendo advogado durante um bom tempo. Eu fiz o curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em 67, numa época em que entrar no vestibular da URGS era muito difícil, tinha muitos candidatos. Eu fiz uma boa faculdade e advoguei durante 23 anos, mas nunca larguei a comunicação. Eu me sustentei como estudante de Direito através da programação esportiva. Eu fui primeiro cronista esportivo. Eu fui repórter esportivo, depois comentarista esportivo. Fiz muitas coberturas de Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho, Copas do Mundo, fiz 4 Copas do Mundo, fiz excursões da seleção brasileira e aí por diante. Mas nunca larguei a comunicação. Em 1990, o presidente da RBS, o senhor Nelson Sirotsky, a quem eu dedico um agradecimento muito grande. Ele me proporcionou uma vida muito boa na RBS, sob o ponto de vista profissional. Ele chegou para mim e disse, olha, como âncora do Jornal do Almoço, eu não gosto da ideia de que tu sejas um especialista em futebol.
gostaria que tu fosses um generalista. E para ser generalista, tu tens que marcar presença como generalista. Não preponderante. Eu já estava no Jornal do Almoço há 4 anos. Eu entrei no Jornal do Almoço em início de 87, eu já estava há 3 anos. Mas falando sobre futebol, sobre esporte? Não, no Jornal do Almoço eu falava sobre tudo. Mas começaste como futebol? Sim, eu comecei em Porto Alegre, na Rádio Difusora, hoje Bandeirantes, em 1960. Vocês nem eram nascidos. Comecei como repórter esportivo. Depois, na Guaíba, em 76, eu passei a ser comentarista. E aí continuei como comentarista de futebol. E em 90, na RBS, eu abandonei, o Nelson propôs que eu largasse e que eu terminasse em grande estilo. Ele me disse, tu vais comentar a final da Copa da Itália. Ó. E aí eu já tinha feito antes a Copa da Argentina, a Copa da Espanha, a Copa do México e estava em 90 na Copa da Itália. E aí a final da Copa foi entre Alemanha e Argentina, no Estádio Olímpico de Roma. Eu comentei a final e ali eu me despedi da crônica esportiva. Em grande estilo mesmo. Foi. E aí passei a ser general, até para poder me enfronhar nos outros assuntos. Eu, durante 2 anos, eu não li sobre futebol, não escutei futebol, não fui a futebol e passei a me dedicar sobre assuntos gerais e economia e política. E foi ali que eu comecei a granjear um público que acabou me levando, em 2015, à eleição para senador da República. Eu não pensava ser político, mas isso eu já contei no programa do Orestes. Eu estava fazendo uma viagem de férias na Itália, quando aconteceu em 2013 aqueles famosos movimentos de rua, com multidões e multidões nas ruas protestando contra as mazelas da vida brasileira. Aquilo me emocionou tanto, lendo os jornais, eu cheguei a chorar vendo aquilo. Ali eu decidi, quando voltasse ao Brasil, que me preparasse para ir para a política. Aquilo era junho de 2013. Em 2014, eu me filiei a um partido e em outubro de 2014 eu comuniquei à direção da RBS, que relutou muito, fez uma série de reuniões para eu não sair da RBS. E foi uma decisão difícil, provavelmente. Foi muito difícil. E ali eu abandonei rádio e televisão, deixei o Gaúcha Repórter da rádio, Conversas Cruzadas da TV Com, o Jornal do Almoço da RBS TV, deixei um bom salário que eu recebia e decidi concorrer no ano seguinte. Fiz campanha e em outubro de 2015 fui eleito senador com 2.145.000 votos. Uma excelente votação, parabéns. Foi vencendo a 2 senadores, a dois ex-governadores, o Simão e o Olívio. E fui para Brasília e lá comecei a somar mais decepções com o que é a política de Brasília. Preponderantemente patrimonialista, fisiologista, corporativista, corrupta. Eu acho que deve ser muito difícil para uma pessoa que não tem uma carreira política chegar na política, em especial ainda em Brasília. Exatamente. A realidade da política brasileira, por isso, e aqui é mais uma oportunidade, eu quero concitar, eu quero convidar, eu quero propor aos brasileiros que nos assistem, interesse por política. A política tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a escola dos nossos filhos, com as rodovias, não é? Com os hospitais, com a empregabilidade, com tudo. Com os impostos agora, com a reforma tributária? Reforma tributária altamente negativista, porque ela é concentradora dos recursos do governo federal, que, portanto, além de ideologicamente socialista, ele vai se locupletar de mais e mais dinheiro para implantar as suas teses e as suas práticas
socialistas e socialistas comunistas, porque isso vai afetar violentamente o agronegócio, vai desgastar a prestação de serviços, não é? E vai dominar o direito de propriedade, vai manter a censura, a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, não é? O momento que nós estamos vivendo é ruim sob todos os aspectos, né? É tenebroso, é decepcionante e é perigoso, porque vai mudar a vida do Brasil se continuar nesse ritmo que vem acontecendo. Senador, o senhor que foi sucessor de Pedro Simon de fevereiro de 2015 até fevereiro de 2023, nosso senador. E também foi vice-presidente do Senado Federal de fevereiro de 2019 até fevereiro de 2021. Nos conte como foi de um advogado, um comunicador, se determinar. Claro, foi nessa viagem que tu resolveu que queria ser um político, mas isso já vinha dentro de ti? Não, eu preferia ser crítico. Eu criticava muito a política. Criticava diariamente no Jornal do Almoço, no Gaúcha Repórter, era o meu tema preferido. Mas chegou um determinado momento, eu percebi que aquilo não adiantava de nada. Não mudava nada, não influenciava nada. O que adiantava falar e não fazer? Não acontecia nada. Eu disse, olha, eu vou para o outro lado do balcão, eu vou tentar mudar alguma coisa. Uma coisa um tanto quixotesca, mas foi o pensamento que me dominou. E eu fui para o Congresso Nacional com esse pensamento. E de vez em quando eu pedia ao líder do partido que eu fosse o representante do partido. Num primeiro momento era o PDT, num segundo momento foi o PSD e num terceiro momento foi o Podemos. Porque eu fui mudando de partido na medida em que eu percebia que aquilo que eu pregava era negado pelo partido onde eu estava. Não é? Eu, por exemplo, saí do PDT forçado. Porque eu escolhi o trabalhismo porque o meu falecido pai era muito trabalhista. Entretanto, quando eu tentei propor algumas mudanças no PDT, tudo que eu propus foi rejeitado. E quando chegou o impeachment da Dilma, eu votei no impeachment da Dilma. Eu e mais 5 senadores. Nós fomos eleitos em 2015, fomos eleitos 6 no impeachment da Dilma. Nós votamos no impeachment 5. E os 5 saíram do partido. O Perrella de Minas Gerais, o Telmário de Roraima, o Cristóvão de Brasília, eu do Rio Grande do Sul e eu acho que eram 5, né? Perrella, o Regufe do Distrito Federal também. Saímos dos 6, saímos 5. Aí eu fui para o PSD. O PSD fez campanha para o Renan Calheiros voltar a ser presidente do Senado. Eu sabia que o Renan era um dos políticos mais corruptos do Brasil, que enriqueceu e hoje é um homem muito rico, com um jatinho particular, com 2 fazendas em Alagoas, tudo. Não podia deixar. Aí fiz campanha para o Alcolumbre, que depois acabou me decepcionando, porque hoje eu vejo que é pior que o Renan, né? E aí saí do PSD por isso. Aí fui para o Podemos, que tem um belo do estatuto, mas que é muito pequeno, não conseguiu vingar, né? Agora chegamos a ter 11 senadores, hoje tem 5. Mas, e por isso eu fui acumulando decepções. Em relação aos caciques de cada partido, né? O PDT tinha um grande cacique. O Álvaro Dias, que não foi eleito agora. O Álvaro Dias era um excelente senador. Isso acho que é positivo para a política? Não. Essa de ter uma pessoa que... Não, é que os caciques, de um modo geral, professam a doutrina de quem está no governo. Veja, o Alcolumbre, ele muda conforme quem está no poder e ele comanda a distribuição das emendas parlamentares, que é uma das anomalias mais graves da política brasileira, porque através da verba das emendas parlamentares é que se compram votos, principalmente quando há 2 anos atrás surgiu o agravamento completo das emendas, que foi o RP9, o orçamento proibido, o orçamento secreto. Isso acabou com a política brasileira. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal revogou, mas aí sobraram as verbas, sobraram os 19 bilhões do orçamento secreto. E, entretanto, se fez a pergunta no ano passado,
quando, em outubro, o Supremo julgou inconstitucional o orçamento secreto. E aí, essa verba está no orçamento da União para o ano que vem. O que vamos fazer com 19 bilhões de reais? Aí, depois de uma reunião do presidente da Câmara, presidente do Senado, representante do governo Lula, presidente do Supremo, decidiram que metade desses 19 bilhões ficariam com o governo para a área da infraestrutura. Ficariam, na verdade não estão ficando, estão servindo para compra de votos. E os outros 9 bilhões e pouco, 9 bilhões e meio, viriam para os parlamentares. Aí caiu no nosso colo uma verba extraordinária para nós distribuirmos. Nós, que estávamos em fim de mandato, mas ainda mandávamos naquela verba, que é a verba do ano passado. O que eu fiz? Eu continuei fazendo aquilo que eu fiz durante toda a minha legislatura. 80% para hospitais, postos de saúde e ambulâncias. Foco na saúde. Inclusive, aqui para Canoas, para o nosso Chora das Graças, eu destinei R$1 milhão. Para o hospital da PUC, R$2 milhões. Para cardiologia, R$1 milhão. Para a Santa Casa, R$2 milhões. O Clínicas de Passo Fundo, R$2 milhões. O Hospital de Novo Hamburgo e assim por diante. 80% para hospitais, eu distribuí sempre, e 20% para creches. Né? E no restante, que só acabou sobrando, eu visitei o Melo no início do ano e disse: Melo, eu sou cidadão de Porto Alegre, mas nunca fiz nada para Porto Alegre. Eu quero que você me indique quais as maiores necessidades de Porto Alegre. Opa, eu vou reunir os secretários e vamos ver. Aí reuni os secretários e me deram uma lista. E aí eu destinei verba, que serão entregues agora em agosto, setembro, destinei R$9,5 milhões para Porto Alegre, sendo que R$2,5 milhões para o Hospital de Pronto-Socorro, R$1 milhão para instalar o Museu de Porto Alegre, que vai ocupar as dependências da Prefeitura Velha, R$1 milhão para o restaurante comunitário da Restinga, depois mais uma verba para a recuperação do ginásio Tesourinha, para melhorias no Teatro Renascença, mais uma verba para a banda de Porto Alegre, e assim por diante. Distribuir R$9,5 milhões para a Prefeitura de Porto Alegre. Belas escolhas. Senador Lazier, o senhor iniciou convidando as pessoas para vir para a política. Sim. Ao mesmo tempo, o senhor fala das grandes dificuldades de atuar na política. Por isso é que tem que mudar. Por isso, João, é que tem que mudar. Porque a nossa população, ela não se interessa quase por política. E ela se deixa seduzir por pequenas atenções. Entre elas, uma delas é as emendas parlamentares. Eu, durante o meu tempo de rádio e televisão, eu verberei fortemente contra as emendas parlamentares, que o Simão não aceitava, que foi um brilhante senador. E eu, quando cheguei no Senado e ocupei o mesmo gabinete que era dele, e absorvi 4 dos funcionários dele, que eu mantive no meu gabinete, eu disse para o pessoal, eu não sou a favor das emendas parlamentares porque elas se prestam para corrupção. Muita gente ganhou dinheiro dando em conluio com alguns prefeitos, que fez licitações ultra orçamentárias, super orçamentos, e repartiam os lucros. Isso aconteceu muito. E aí o pessoal disse: olha, mas o senhor vai se enganar com isso, senador. Eu disse: não, eu vou ao secretário da mesa, isso em 2015, que na época era o lamentável Romero Jucá. E eu disse: Jucá, eu quero que a minha verba de emenda parlamentar vá para a educação das escolas pobres. Ora, não é possível, não tem lei prevista para isso. Eu disse: sim, mas nós podemos tentar negociar com o governo. Não. O dinheiro que você vai rejeitar, e na época eram 19 milhões, não, na época era 15, 19 é hoje. Na época era 15 milhões para cada senador. A sua verba virá para o bolo e nós vamos redistribuir para os outros. Daí, então não tem sentido. Então eu vou aceitar
e aceitei. Mas as emendas parlamentares até hoje continuam se prestando para corrupções e para desigualar as eleições. Porque o deputado e o senador que destina lá naquela cidade do interior para uma verba, ele conquista votos e com isso dificulta a concorrência para aqueles que querem entrar na política e não têm os mesmos recursos. Exatamente. O papo está muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Lazier Martins. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo pela Rede Litoral de Televisão, através do canal 6 da NET Claro, 521 da NET Claro e também 513 da Vivo. Bom, senador Lazier, seu primeiro adversário político foi o ex-governador Olívio Dutra, do PT. Nos conte sobre isso. Olha, João, eu tenho muito respeito pelo Olívio Dutra. Embora tenhamos profundas divergências ideológicas, eu acho que o Olívio sempre foi um homem muito correto e fiel aos seus princípios. Mas eu usei muito para ganhar a eleição dele, foi uma eleição difícil, o fator Ford, que ele mandou embora. Porque no primeiro debate, um dos primeiros debates públicos na TV Bandeirantes, nós fizemos um debate e eu disse, senhor Olívio, eu estou com 2 viaturas aí no pátio. Minha primeira pergunta, após o sorteio, o mediador perguntou para quem eu queria perguntar. Eu disse, eu quero perguntar para o senhor Olívio Dutra. Eu estou com 2 viaturas aí no pátio para nós darmos uma corrida até o terreno que estava destinado à Ford lá em Guaíba. O senhor vai ver o que tem lá. São macegas, matos, sujeira, e lá era para estar instalada uma das maiores montadoras de automóveis do mundo. Eu tinha ido a Detroit, no governo Brito. O Brito foi a Detroit e eu fui pela Rádio Gaúcha, eu fui como jornalista enviado. E nós fomos recebidos em Detroit pelo presidente mundial da Ford, né? Um cidadão de um país do Oriente Médio, e ele nos falando um português razoável, porque ele tinha sido vice-presidente para a América Latina, com base em São Paulo, ele falava um português bem razoável. Ele nos recebeu numa mesa onde estavam o César Busato, o governador Brito, eu, Gilberto Simões Pires, vários ali, e ele disse, nós vamos montar em Guaíba a principal montadora da Ford no Brasil. E vamos fazer de Guaíba um jardim tão florido e gramado como é aqui em Detroit que vocês estão vendo. E dali nós viajamos para Akron, lá na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, para visitar a Goodyear. E fomos recebidos por um argentino, o presidente da Goodyear, e disse, nós vamos fazer em Glorinha a maior fábrica de pneus do Brasil. Porque tendo uma montadora de carros de um lado do rio e outra montadora do outro lado de carro, nós temos tudo para fazer a maior produção de pneus. E tudo aquilo se perdeu porque a Ford desistiu. Então eu disse, senhor Olívio Dutra, o senhor aceita? Aí disse, o meu oponente já começa me provocando. E aí eu bati muito e acabei ganhando a eleição dele. Em 2017, o teu voto foi a favor da reforma trabalhista. Como foi? Esse é um tema delicado, Amanda, porque eu fui advogado de empresa
grande empresa, que foi a Souza Cruz. Durante 11 anos eu fui advogado trabalhista da Souza Cruz, nunca largando a comunicação. E eu sempre percebi que as empresas sempre foram muito prejudicadas pelos abusos tributários e também pelo excesso, sempre em detrimento da empresa, as reclamatórias trabalhistas. Eu sei que o trabalhador continua merecendo, até porque eu era pedetista. Eu professava a doutrina trabalhista do Alberto Pasqualini, que eu li muito sobre ele. Entretanto, precisava aliviar um pouco para estimular novas empresas, abrir um pouco mais liberdades, estímulos às empresas para aumentar a empregabilidade no país. Isto a nova legislação trabalhista permitia e continua permitindo até hoje, né? Por isso eu votei a favor da reforma trabalhista. Senador, eu sei que o senhor teve muitos grandes desafios como senador e desafios também para aprovar as suas ideias e os seus projetos. Como foi isso? O que o senhor conseguiu, de repente, implementar? Até para o pessoal de casa que está nos assistindo se taparam, né? Porque às vezes a informação não chega a todo mundo, né? João, eu trouxe aqui os 15 principais projetos da minha legislatura. O primeiro, a mudar a indicação, o sistema de indicação dos ministros supremos. Não é possível que um poder equipe o outro. Se o presidente da República escolhe, conforme as suas conveniências e afinidades ideológicas, quem vai para o Supremo. Está aí o péssimo Supremo que nós temos, né? Que é o Supremo socialista. O outro projeto, a prisão após condenação em segunda instância. Projeto que jamais consegui aprovar, não é? A redução dos gastos do Senado. O orçamento do Senado é absurdo. O deste ano, 5 bilhões e 700 milhões de reais para 81 senadores. Isso é um abuso. E o Tribunal de Contas e a Câmara dos Deputados e as estatais que foram aumentadas, porque este governo chegou lá, em vez de reduzir o peso das estatais, ele aumentou o peso, porque de 23 ministérios ele foi para 34 ministérios, para colocar os apaniguados todos. Então, a principal reforma que o Brasil precisa é a reforma administrativa, depois a tributária, mas nada disso é feito. O voto aberto, não consegui vencer lá. O fim do sigilo nas operações do BNDES, lutei muito por isso. O terrorismo, o incêndio de ônibus, essas coisas todas, ir para a lei de terrorismo, não é? O acesso ao fundo partidário de financiamento de campanha, isso é um outro absurdo. Isso desiguala quem não é político, tem muita dificuldade de entrar, por isso continuam sempre os mesmos, não é? A prisão para os crimes hediondos, não ter progressão de regime para quem comete crime hediondo, continuam tendo. E assim por diante. Quer dizer, é muito difícil porque o sistema não deixa, e as pragas da política, o patrimonialismo, o fisiologismo, o corporativismo, que dominam Brasília, isso não deixa. É difícil. Realmente, se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. E o Brasil seria outro. Com certeza. Senador, eu quero lhe agradecer muito pela sua presença aqui no programa e já quero deixar o convite aqui para voltar, porque eu quero que o senhor traga todas as suas obras já feitas e que também estão em projeto ainda. Tá bom. Obrigado pela oportunidade. Então agradecemos a sua audiência e nos convida a nos seguir nas redes sociais e assistir o programa, a reprise amanhã às 7h30 da manhã. Então amanhã, às 20h30, estaremos recebendo o Dr. Oswaldir Nunes, especialista em direito de família. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!